Bom dia, na paz do Senhor Jesus, amém? Hoje orando, buscando da palavra de Deus, falando com o Senhor aqui, meditando na palavra, buscando uma palavra do trono do Senhor para nossas vidas. E eu li aqui Malaquias, abri a Bíblia, pedi uma palavra para Deus e eu li Malaquias inteiro, Li o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro e o quarto. E a palavra de Deus, ela é reta, ela fala do dia do Senhor. Fala muito forte sobre o dia do Senhor aqui. E eu lendo aqui, buscando, meditando, tentando compreender, Buscando de Deus para compreender a palavra conforme ela é explicada por Deus, pelo Espírito Santo. E quantas vezes, eu já ouvi assim, pessoas comentando: nossa, o pastor prega tão forte. Não estou falando só o pastor Nilson, todos os pastores, que pregam forte. Prega tão forte, prega um Deus que a gente tem que ficar com medo dele o tempo todo. Aí aqui em Malaquias fala, que Deus, ele é um fogo consumidor. Ele é um pai amoroso, carinhoso, bom, justo e fiel. Só que aqui ele fala que vai chegar o dia do Senhor. E naquele dia vai ser muito grande o choro. Vai ser muito grande, porque Deus, ele é justo. Ele é justo. E aí ele fala aqui que aquele que teme a ele e obedece, serve, caminha, faz a vontade do Senhor, é um filho temeroso, é um filho que teme ao Senhor. E aquele que não é, vai ser pisado, vai ser esmagado, não vai sobrar nem brotos e nem raiz. A palavra é muito forte. No capítulo 3, versículo 17 e 18 diz assim: E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-eis como um homem poupa a seu filho, que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Só que essa palavra, da forma que ela é falada aqui já é o julgamento, já é a diferença naquele dia, quando Jesus voltar, aí Deus vai fazer aquele julgamento. E ali vai ter a diferença entre os que serviram a Deus de coração, que caminharam com o Senhor, e aqueles que não servem, são os ímpios. Aí no 4 diz assim: Porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade, serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. A palavra diz isso aqui, no capítulo 4, versículo 1, E depois ainda fala assim, Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e salvação. Trará debaixo das suas asas e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E
pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo o Israel, e que são os estatutos e juízo. Eis que eu vos envio, profeta Elias, antes que venham o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A palavra de Deus, ela é muito reta para o nosso coração. Nós sabemos que estamos vivendo os fins dos tempos. Nós sabemos que a vinda de Jesus está mais próxima do que nós pensamos. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é reta. Nós estamos vendo muita coisa triste, muita coisa difícil. A terra está gemendo, né? Os povos já estão começando a chorar. E a vida está ficando difícil, está apertada. Aí é o caminho que Jesus fala, né? A porta larga e a porta estreita. Muitos acham que a porta estreita é só no pecado do dia a dia. Não, vai estreitar mais. É aí que Deus vai ver. Ele já sabe, ele já vê. Mas eu digo assim, aí é que vão ver o que é estreito. O estreito é você não aceitar certas coisas que são oferecidas para não estar do lado de Deus. Quantas vezes nós vemos as atitudes das pessoas que falam: não tem nada a ver, esse chip não é isso, não, o Drex não é isso aí não. Não, você não está entendendo. Você não está entendendo o que está acontecendo, não, é para facilitar. Não, a internet, ela é para, assim, né, como que fala? Isso que acontece na nossa vida, não, é para crescer, é para desenvolver. Nós temos que ter isso aí, tecnologia é tudo. Não, meus irmãos, não é tudo. Infelizmente, nós estamos vivendo já o fim. São muitos vídeos gravados por pessoas que estão afrontando as leis, afrontando para poder passar para o povo a verdade, e muitos não querem ouvir, fala que as pessoas são loucas, mas Deus diz, né, que Ele mostraria através das loucuras, né, o que está acontecendo, que Ele usaria as coisas loucas deste mundo para enganar as sábias, né? Então, nós temos que Ele usaria de sabedoria para mostrar para os seus, e só não enxerga quem não quer. A gente tem buscado, a gente tem orado, eu tenho buscado muito de Deus, meditado na palavra, muitas das vezes estou quietinha, estou calada, mas eu estou meditando, eu estou buscando, eu estou entendendo o que Deus está falando, e a porta está se estreitando cada dia mais. Só que muitos não enxergam, né? Não querem saber, não enxergam dessa forma. Acha que ainda vai longe e não vai tão longe assim. O povo vai virar escravo de novo, vai ser sofrido, vai ser dolorido. E eu oro todo dia e digo: Senhor, que o Senhor volte, que o Senhor venha buscar os seus, porque está estreitando. E é nessa porta que eu quero entrar, é na estreita. Eu não quero pegar a porta larga, porque eu sei que quem pegar esta larga vai sofrer muito.
Nós sabemos que o cristão, ele passa por lutas, mas nós temos um Deus que nos sustenta, que nos ama, que cuida de nós. Nós passamos por lutas, nós sabemos disso, mas quando nós amamos a Deus, buscamos de Deus sobre todas as coisas, tudo se faz diferente em nossas vidas. Cada dia que você medita na palavra, você ouve a palavra sendo pregada de verdade, ela te ensina dentro da tua alma, no teu coração, no teu íntimo com Deus. E você sabe que tudo é verdade, que não é mentira. A salvação, ela é individual, nós não podemos salvar os nossos filhos, o nosso marido, os nossos netos, nós não podemos salvar os nossos amigos. Nós podemos pregar a palavra conforme ela tem que ser pregada, mas aí cabe a cada um abrir o seu coração e buscar de Deus e procurar compreender de Deus. A vida, ela é como um sopro, né? Ela é como um sopro. A qualquer momento a gente pode já não estar aqui mais. E para onde nós vamos? O que é que nós vamos fazer depois de mortos, né? Que depois que o sopro foi embora, não tem como fazer mais nada. Então, enquanto estamos aqui, enquanto estamos na presença de Deus, orando aqui nesta terra, é que nós temos que mudar e buscar do Senhor. A palavra de Deus diz que Jesus é o único caminho, o caminho verdadeiro para que nós venhamos chegar ao Pai. Ele mesmo diz com a boca dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não for através de mim, ninguém chegará ao Pai. Então a gente tem que buscar de Jesus, aprender a palavra de Deus, buscar do Senhor, meditar na tua palavra, guardar no coração, porque um dia nós podemos precisar de ter essa palavra dentro de nós. Eu costumo dizer que não é fácil a gente viver, né? Aqui, meditando o tempo todo. Não é todos que guardam, mas a gente tem que orar e falar para Deus: Senhor, me ajuda a guardar. Me ajuda, coloca dentro do meu coração e da minha mente. Não me deixa me perder. Porque às vezes a gente vê vídeos que diz assim: um dia vai ser cobrado. E se você não tiver a palavra dentro do teu coração, dentro da tua mente, você pode ser corrompido, se perder de Deus e perder a sua salvação. Então nós temos que guardar o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, a palavra do Senhor dentro de nós. Meditar nela todos os dias. Ouvir aquilo que a gente ouve. Não é só ouvir ou só escutar e deixar passar. Não. A gente tem que ouvir e guardar na mente e no coração. E saber que nós temos um Deus que tem feito grandes coisas em nossas vidas. Quando o povo sofreu lá em Israel, o povo de Israel ficou no deserto, quando eles foram para o deserto, muitas das vezes eles ficou bravos, reclamaram, murmuraram, né? Mas eles estavam ali sendo aquecidos, sendo cobertos por uma nuvem, estavam se alimentando porque Deus não deixou faltar o alimento, Deus não deixou faltar a roupa, o sapato. Quando eu ouço essa pregação, quando o pastor prega, quando eu ouço outros pastores pregando sobre essa palavra, quando eu leio a Bíblia nessa palavra, mexe muito com o meu coração. E eu digo: Senhor, o Senhor é perfeito. O Senhor, Ele é digno mesmo de toda honra, toda glória e todo louvor. E assim Ele não faz só com Israel, Ele faz com todos que o aceitam, que o amam, que obedecem à palavra dEle, e mesmo aqueles que não obedeceram, comeram, beberam e vestiram. Assim somos nós não somos obedientes o tempo todo. Nós somos falhos, nós somos errantes,
mas nós temos que aprender a buscar mais desse Deus e compreender que sem Ele nada nós somos. A palavra em Malaquias 1, 2, o 3 e o 4 fala muito sobre isso, obedecer, obediência, caminhar, né? E estar ali na presença de Deus. Não roubar a Deus. Muitos dizem que não precisa dar os dízimos e as ofertas na igreja. Nós não precisamos sacrificar a nossa casa, nós não precisamos sacrificar o nosso carro, nós não precisamos trocar aquilo que Deus nos deu por mais coisas. Mas o dízimo e a oferta faz parte da casa do Senhor. Não importa o que vão fazer com o seu dinheiro que você deu lá, você devolveu, porque o dinheiro é de Deus. Mas que ele seja para uma boa coisa, uma boa causa, né? Que seja para pagar o aluguel, que seja para pagar a água, a luz, porque sem a luz nós não vamos conseguir ler a Bíblia à noite. Se nos der vontade de ir ao banheiro, não vai ter como nós ir ao banheiro, se não tiver água paga. Então, que seja feita a obra de Deus, a pregação venha através de uma casa, né, de um salão, de um templo, para que nós possamos meditar a palavra em conjunto com os irmãos. E que seja de bênção para nossas vidas. Eu não estou falando porque eu estou defendendo ninguém. Eu estou falando sobre a Bíblia. Eu não estou defendendo Deus porque Deus não precisa da minha defesa. Ele é Deus sem mim ou comigo. Mas eu estou defendendo aquilo que é de direito na palavra de Deus, o que é certo, reto diante de Deus. Então é isso. Eu fico feliz de poder falar do amor de Deus. Eu fico feliz de poder dizer que Deus, Ele é maravilhoso, Ele é constante na minha vida, no meu lar, na minha família. Às vezes a gente está triste, fica nervoso, reclama, mas Deus diz, não murmureis, que eu sou contigo. Não reclames, porque eu trato de você, eu ponho comida na sua mesa. Eu não deixo de faltar nada. E realmente não deixo, né? Que a gente venha ser abundante na fé, que a gente venha ser abundante na esperança, que a gente venha ser abundante na devoção a esse Deus que é tão maravilhoso, tão perfeito e tão bom. E que o amor do Senhor esteja sobre cada um de nós todos os dias, do amanhecer ao amanhecer. Que Deus esteja conosco em todo o tempo, nos ensinando a caminhar, nos ensinando a viver o melhor, porque logo o Senhor está voltando. Às vezes Ele volta antes para mim, não sei, mas é nessa fé que eu caminho, é nessa fé que eu busco do meu Deus, é nesta fé que eu me entrego de corpo, alma e coração diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo, diante do Espírito Santo. Que a palavra venha edificar cada dia mais a minha vida, o meu lar, a minha família, a minha sobrevivência. Que Deus venha me sustentar com a tua destra, como Ele tem feito a vida inteira. Eu costumo dizer que se eu estou de pé, é porque o Senhor tem me sustentado. Se me ajoelho e oro de joelho, é porque Deus tem me colocado. E se vou à presença do Senhor todo momento da minha vida, porque eu falo com Deus da hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir. E às vezes ainda acordo falando com Deus no meio da noite. Então, eu creio que é porque Deus caminha comigo e eu caminho com Ele. Então eu digo a vocês, busquem de Deus, orem a Deus, falem com Deus, ame esse Deus e esperem em Deus, porque Ele é tudo em nossas vidas. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente a vida de cada irmão e irmã em Cristo, que vocês venham ouvir, assistir o vídeo, ficou um pouquinho longo, mas eu sei que a palavra é que nos edifica e nos mostra o bom caminho. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.
Deus abençoe.